Salve, salve rapaziada aqui do canal, chegando para mais um vídeo. Hoje é um vídeo diferente, um giro de notícias, como diriam os mais saudosos aí do rádio. Um giro de notícias sobre o Palmeiras, estamos ainda na enfadonha data FIFA. A seleção brasileira jogou ontem e vamos falar sobre jogador do Palmeiras, como vocês já viram aí no título. Temos notícia envolvendo o Palmeiras. Andreas Pereira nem estreou com a camisa alviverde ainda. Jogador que acabou de chegar e já foi convocado por Carlo Ancelotti para integrar a seleção brasileira que joga contra a Bolívia na próxima semana para o lugar de Caio Jorge. Andreas Pereira, sinal que está bem quisto com Carlo Ancelotti. O jogador agora do Palmeiras fez um treino, na verdade dois, né? Hoje pela manhã também treinou com a equipe do Palmeiras e já está na seleção brasileira, já está arrumando as malas neste momento para se juntar à delegação da seleção brasileira que irá enfrentar a Bolívia no último compromisso pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Um bom sinal para o Andreas. Eu confesso que fiquei, o cara acabou de chegar, tem jogo importante da Libertadores daqui 10 dias. Tá se integrando com seus novos companheiros na Sociedade Esportiva Palmeiras e já está convocado. Vai para a altitude, vai subir o morro para talvez nem jogar pela seleção brasileira, embora, discutindo com alguns amigos ontem, assistindo a partida da seleção brasileira, o Andreas Pereira tem lugar nesse meio de campo. É um jogador que claramente está no radar da seleção brasileira, muito antes, inclusive, do Ancelotti chegar. Então, para o jogador é muito importante. Ele mesmo chegou ao Palmeiras, ainda não foi apresentado de forma oficial à imprensa e tudo mais, mas no vídeo institucional que a TV Palmeiras soltou nesta semana, o Andreas falou muito sobre seleção brasileira, nunca escondeu esse desejo. Fico feliz pelo jogador que agora defende as cores do meu time. Mas, ao mesmo tempo, fica, aquela rusguinha de, o cara acabou de chegar, era o momento de se integrar ainda mais no elenco, de se integrar ainda mais com seus novos companheiros, mas já está convocado para a seleção brasileira. O Andreas Pereira vai substituir o Caio Jorge, hein? Problemaço para o Cruzeiro aí, o Caio Jorge cortado pelo Ancelotti por lesão, então fica aí essa questão, né? O Andreas Pereira convocado para a seleção brasileira para defender aí o Screte Nacional contra a Bolívia na próxima terça-feira, fora de casa. Um jogador importante para o Palmeiras, ainda não estreou, aumenta a expectativa, o torcedor está ansioso para ver Andreas Pereira vestindo a camisa do Palmeiras oficialmente. Pode ocorrer no próximo dia 13 contra o Internacional às 6h30 da tarde, no sábado, né? No outro sábado, contra o Inter, quando volta de fato a temporada de clubes. E o Andreas pode sim estrear com a seleção brasileira. Andreas Pereira, que inclusive ainda não teve contato com quem, rapaziada? Pois é, a torcida do Palmeiras tá brava nas redes sociais e com razão, tá? Afinal de contas, o Abel Ferreira ainda não se apresentou com o restante do elenco. O Abel foi liberado pela diretoria alviverde para resolver problemas particulares. E o mais triste dessa situação toda é o clube simplesmente não comentar. Vários setoristas do Palmeiras, que têm informações muitas vezes privilegiadas de dentro do clube, eu tentei também um contato, ainda não obtive resposta enquanto estou fazendo esse vídeo, são 3h40 da tarde dessa sexta-feira, e pelas fotos divulgadas pelo Palmeiras, o Abel não esteve mais uma vez dentro da academia de futebol, no campo, comandando o treinamento, que pelas imagens divulgadas ontem pela TV Palmeiras foi comandado pelo João Martins, auxiliar do Abel. E o Abel simplesmente foi para Portugal, segundo a matéria aqui do Rafael Oliva, da Itatiaia Esportes. Abel Ferreira não participou da representação do Palmeiras. Elenco retomou as atividades após o clássico contra o Corinthians. E aí ele explica o motivo aqui. Vamos ler rapidinho aqui para a gente entender a informação exclusiva, pelo que eu vi do Rafael Oliva. Eu não vi outros setoristas falando sobre isso. É uma notícia de ontem, mas hoje
Alguns setoristas também confirmam que o Abel não se reapresentou. Então aqui, o técnico Abel Ferreira não participou da reapresentação do elenco do Palmeiras, que aconteceu nesta quinta-feira, dia 4, na Academia de Futebol em São Paulo. O grupo de jogadores recebeu folga nesta semana após um empate em 1-1 no clássico contra o Corinthians, no último domingo, dia 31 de agosto, na Neoquímica Arena. Entre segunda, dia 1º, e quarta, dia 3, os atletas estavam liberados das atividades. Abel Ferreira viajou para Portugal após o derby para resolver problemas particulares, segundo a apuração da Itatiaia. Não há um prazo oficial para o Abel retornar ao país. No jogo, ele foi advertido com cartão amarelo e recebeu a terceira advertência na Série A do Campeonato Brasileiro. Portanto, o Abel está suspenso do jogo contra o Inter. Em contato com a reportagem, o Palmeiras afirmou que não se manifestará sobre o caso. Nos dias de folga, alguns jogadores em tratamento de lesões compareceram ao CT. Maurício, Rafael Veiga e Paulinho, por exemplo, fizeram atividades de preparação física. Na última quinta, ontem, o treino ficou marcado por ser o primeiro do meio-campista Andreas Pereira, reforço do Palmeiras que desembarcou no Brasil no início da semana. O Palmeiras voltará a atuar aqui, como eu disse, no dia 13 contra o Inter, pela 23ª rodada, jogo às 6 da tarde no Allianz Parque. E aí, rapaziada, é o seguinte, tá? Isso já aconteceu. Num momento que as coisas estavam indo bem, quando o Abel resolveu viajar a Portugal. E aí o que mais me incomoda nisso tudo é o fato de não explicar para o torcedor. Como eu falo, essa gestão, ela tem acertos, ela tem erros. E um dos erros é justamente a falta de comunicação e de transparência nas informações internas do clube com o torcedor. Se o Palmeiras solta um comunicado na imprensa, o técnico Abel Ferreira viajou a Portugal porque a sua mãe está doente. Pô, caralho, velho. A mãe do cara, né, velho? Pô, meu pai recentemente perdeu a sua mãe, tá passando por um momento difícil, é muito duro. Pô, eu seria o primeiro aqui. Abel, toda a força aí. Pô, vai lá. Entendo que a Leila também não se oporia a nada sobre isso. E faz total sentido, né? Pô, vai lá, cuida da sua mãe, ó. João fica aqui a cargo. Mas não, tudo no Palmeiras é meio obscuro, assim. O torcedor fica a Deus dará, fica sem saber de nada. E fica criando, óbvio, porque eles dão motivo, conjecturas de cenários, como estamos fazendo aqui. E aí é o seguinte, talvez um dos seus principais reforços dessa janela se reapresenta ali, na verdade se apresenta, né? Não se reapresenta, porque ele está chegando agora. O Andreas Pereira chega, depois de uma negociação que começou lá no começo do ano, e agora termina nesse meio do ano com um final feliz para o Palmeiras, o jogador de seleção brasileira, estamos vendo aí, desembarca na academia de futebol e cadê o treinador? Cara, desculpa, isso passa uma imagem muito ruim. Muito ruim. Algumas pessoas podem achar que eu estou exagerando, mas não. Cara, não é legal. Não é uma imagem profissional, como o Abel gosta tanto de vociferar aí, profissionalismo, melhor presidente, melhor diretor de futebol, etc. Pô, aí também é compreensível, né? E Abel Ferreira, inclusive, que está em um momento, como já falamos aqui durante essa semana, com a renovação de contrato na sua mesa. E o Palmeiras já começa a se incomodar um pouco com essa situação de uma demora na resposta. Afinal de contas, restam aí 3 meses e meio para acabar a temporada. O Palmeiras está a 10 dias de umas quartas de final, de decidir uma vaga na semifinal da Libertadores, que é a principal competição da temporada, contra um adversário dificílimo, fora de casa o primeiro jogo com 85 mil pessoas na cabeça, e um jogador novo que chega para ser titular, e o treinador não está. Ah, mas o João comandou o trabalho, o Castanheira, a comissão técnica do Abel e bibibi, blá, não interessa. O técnico tem que estar lá, ele tem que ser o primeiro a dar exemplo. E se aconteceu algo muito grave, que o Abel teve que ir até Portugal, que se fale o que aconteceu. Que seja transparente com a torcida, para que inclusive não gere esse pandemônio que tá rolando nas redes sociais, porque você vê nas lives de amigos aí, ontem tava assistindo a live dos amigos do nosso palestra, colocaram lá o meu comentário, fico muito grato, fico muito feliz de acompanhar e de saber que os caras acompanham aqui também, eu sou muito fã do trabalho deles,
E eles mesmos comentaram, falar do Abel hoje parece ser algo como falar da política nacional. Gera uma polarização na torcida do Palmeiras que tá beirando uma loucura. Um cara que era de ídolo caiu pra odiado. Tem torcedor do Palmeiras que não suporta ouvir o nome do Abel. E aí, esse tipo de atitude, na minha opinião, gera motivo para que se fale sobre. Sabe? É muito difícil essa relação. A relação Palmeiras-Abel, Leila-Abel, virou uma coisa assim que tá fugindo do controle um pouco. O Palmeiras acaba passando a imagem de ser muito subserviente ao Abel Ferreira. Essa é a imagem que se tem. E eles têm a oportunidade de falar contra e não falam. E não falam, não se posicionam, não esclarecem, não comunicam. Se comunicar é muito importante. E algo que é presente nessa gestão é justamente a falta de comunicação e de transparência com o torcedor, aquele que paga o ingresso, que paga o sócio-torcedor e tudo mais. Então fica aqui a lamentação por esse caso, né? O time se representa, o Abel é o cara que reclama da falta de tempo para treinar, vira e mexe. Em quase todas as coletivas, o Abel, quando toca no tema calendário, ele fala, pô, é muito difícil, né? Um jogo em cima do outro, poucas semanas pra gente trabalhar, pouco tempo pra gente recuperar os atletas. Olha o tempo que está tendo agora, no momento chave da temporada, que as competições, os jogos grandes vão começar a se afunilar, e o time do Palmeiras precisa de uma cara urgente, precisa dar resultado, investiu pesado. Eu sei que não é apenas para esse ano, são para os próximos. Mas investiu pesado também para ganhar esse ano. E tá precisando de um padrão, tá precisando de uma cara. E aí o treinador não se reapresenta, sabe? Passa uma imagem muito, muito ruim mesmo. Então, não tem como não criticar. Mas enfim, gente, é isso. E ainda tem mais notícias, mas antes, claro, queria dar um recado aqui para vocês que eu tô muito, muito feliz. Afinal de contas, chegou o primeiro parceiro aqui no canal do Felipe Oliveira. Eu tô muito feliz e é um prazer anunciar essa marca aqui para vocês. É uma marca que eu uso e vou mostrar aqui para vocês. Que eu uso, que eu confio e que eu recomendo para vocês, que é justamente aqui a Quantum Nutrition. Pois é, marca de suplementos alimentares, suplementos para treinamentos. Eu que treino, tô aqui buscando chegar no shape, tô buscando conseguir o corpo ideal aí, digamos aí. É uma dureza, luto contra a balança e fico muito feliz da chegada da Quantum aqui no canal do Felipe Oliveira. Também são parceiros lá do Futeboteco, a gente tá muito feliz também por lá. Então é um prazer anunciar aqui a Quantum para vocês. Gostaria que vocês fossem até o site deles, conhecessem os produtos, porque são produtos de extrema qualidade, rapaziada. Esse daqui, principalmente, ó, creatina. Isso aqui eu não vivo sem, gente. Isso aqui eu não vivo sem. Você não sabe, a creatina é o melhor suplemento que existe para te dar força, para melhorar a sua qualidade de vida, a sua qualidade muscular, a sua recuperação. Então, se eu fosse vocês, eu não tiraria esse suplemento do seu dia a dia, da sua rotina alimentar. Sobretudo, para quem treina aí, é muito importante. Para quem não treina, também. Para quem não treina, também. Eu acho fundamental até para quem não treina o uso da creatina, que é recuperação muscular, força. Ajuda muito no dia a dia, vocês não têm noção. Melhora muito a energia, a qualidade de vida. Então, fica aqui a minha recomendação. Quantum Nutrition. Eles têm vários outros suplementos lá no site deles. Vou deixar aqui na descrição para vocês. Como, por exemplo, esse aqui, ó. Multivitamínico. Deixa eu tirar do foco aqui para vocês. Cara, esse daqui é basicamente aquele que você repõe as vitaminas necessárias para o seu dia a dia e são muito importantes. Eu tomo sempre esse daqui de manhã junto com o meu café da manhã. Vou postar lá no meu Instagram nos próximos dias. E eu tô tomando esse daqui também, o EmaFit, que me ajuda no controle do meu metabolismo. Como eu tenho problema com a balança, é muito importante. Ele dá aquela segurada na vontade de comer um docinho, de sair um pouco da dieta, e eu tenho que estar sempre ali,
porque eu tenho tendência a engordar, sou muito alto, peso mais de 100 quilos, tenho quase 1,95 m, então sou muito alto, então preciso estar sempre na dieta. E nada melhor agora do que uma parceria como essa com a Quanto. Então, confiram lá no site deles. Recomendo muito a creatina. A deles é 100% pura, então vale muito a pena. E claro, usando o cupom do Futeboteco, você tem 20% de desconto no site da Quanto, beleza? Obrigado a Quanto Nutrition, tamo junto. E é isso, muito feliz. Primeira marca aqui apostando no canal do Felipe Oliveira. Demorou, gente? Confio em vocês, hein? Confiram lá que vale a pena demais. Beleza, rapaziada? E seguindo aqui, vamos falar sobre um zagueiro do Palmeiras que foi muito importante, né? Nesse ano, sobretudo quando jogou no Mundial. Não me esqueço daquela bola que ele tirou contra o Botafogo de cabeça, colocou a cabeça no chão para salvar um possível gol do Botafogo ali, garantiu o Palmeiras nas quartas do Mundial. Bruno Fux, que tá na mira de Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli aí, que retornou ao Atlético Mineiro, bateu na mesa e falou: quero a volta do Bruno Fux. É um zagueiro construtor, um zagueiro de bom passe, de boa velocidade e que se destacou no Palmeiras quando substituiu o Murilo. Inclusive, para muitos palmeirenses, deveria ser o titular. É um pedido do Sampaoli, ele que está emprestado ao Palmeiras e, segundo o técnico argentino, é uma peça que ele gostaria de contar, ele que pertence ainda ao Atlético Mineiro, está emprestado ao Palmeiras, numa troca com o Caio Paulista, hein? Olha que troca! Essa foi um ponto para a diretoria do Palmeiras, hein? Bruno Fux se mostrou muito boa peça ao invés do Caio Paulista. Meu Deus do céu. Vamos entender aqui na Itatiaia. Volta de Bruno Fux ao Atlético depende da decisão do Palmeiras. Tá na nossa mão. O zagueiro está emprestado desde o início da temporada em operação que envolveu troca com o lateral Caio Paulista. O zagueiro Bruno Fux pertenceu ao Atlético, mas pode não retornar para o clube a depender da decisão tomada pelo Palmeiras sobre o empréstimo do jogador. Fux está emprestado para o Palmeiras até o final deste ano em contrato que prevê opção de compra junto ao Atlético. Se o clube paulista exercer a cláusula, o defensor ficará no Verdão, mesmo se o Galo manifestar interesse em contar com o atleta. De acordo com a apuração da Itatiaia, o Palmeiras está satisfeito com o desempenho de Bruno Fux e tem muito interesse em comprá-lo. A tendência é que o clube alviverde adquira o atleta em decisão que será oficializada mais adiante na temporada. A vontade de ficar com o Fux existe desde os primeiros meses do ano. A reportagem apurou com pessoas ligadas ao Atlético que a opção de compra gira em torno de 4,5 milhões de dólares, cerca de 24 milhões e 300 mil reais na cotação atual. Esse valor, cara, pelo Bruno Fux, com certeza, na minha opinião, vale muito a pena o Palmeiras fazer esse movimento e ficar com o jogador que já se mostrou em jogos difíceis no ano uma peça importante. Vamos lembrar do jogo contra o Corinthians, em Itaquera, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Bruno Fux saiu ali lesionado, sentiu uma lesão muscular na coxa, entrou o Mikael e logo, consequentemente depois, e por coincidência, né, ou não, saiu o gol do Corinthians. O Corinthians cresceu justamente na partida. O Fux, que estava muito bem naquela partida, talvez fosse o melhor em campo do Palmeiras naquele jogo. Ele saiu e o Palmeiras, infelizmente, saiu derrotado. O Fux que está aí à disposição e hoje é reserva do Murilo. Eu acho que para composição de elenco, sobretudo, é um zagueiro jovem, um zagueiro com muitas valências. É um zagueiro difícil de você achar que tem um bom trato com a bola, que sabe sair jogando, que dá um passe entre linhas, né? Aquele passe por dentro, que ganha algumas jardas no campo, como diriam os analistas táticos. Então, seria uma contratação, na minha opinião, muito boa para o Palmeiras. Já que, olha aí, um técnico do quilate do Sampaoli tá de olho no atleta e gostaria muito de contar com ele. A reportagem ouviu de fontes próximas ao jogador que o retorno de Fux ao Atlético neste momento não faz sentido nenhum. Ele, inclusive, disse que gostaria de ficar no Palmeiras. Ambientado no Palmeiras, o próprio zagueiro já manifestou: por mim, com certeza, quero ser comprado, é um desejo que tenho, estou muito feliz aqui, mas é seguir crescendo e lá na frente é uma decisão que deixo nas mãos de Deus. Da comissão técnica e do Anderson Barros, afirmou o Fux em entrevista ao GE. Então, fica aí a dica, hein? Bruno Fux tem que ficar no Palmeiras, na minha opinião. Eu compraria esse zagueiro porque gostei muito do seu futebol. E aqui, galera, pra gente encerrar esse giro de notícias, Gustavo Gomes, hein? Que noite legal, cara. Eu fiquei muito feliz de ver o Gomes, um ídolo do Palmeiras, uma bandeira do nosso clube, se emocionando com a seleção paraguaia classificada para a próxima Copa do Mundo. E ele disse algumas palavras aqui, o Sport Center lá
do Paraguai, trouxe aqui. Estou com dificuldades para dormir depois do que aconteceu ontem à noite. Sinto uma das maiores alegrias da minha vida. A mensagem comovente do capitão da Albiroja, Gustavo Gomes, após a histórica classificação do Paraguai para a Copa do Mundo. Uma mensagem clara: nunca desista dos seus sonhos. O Gomes, que era muito contestado no seu próprio país, justamente por uma ligação muito forte com o Libertad, e por justamente jogar bem com a camisa do Palmeiras contra Cerro Porteño e Olímpia. Não era muito bem quisto e tinha muita crítica em relação a ele por justamente na seleção paraguaia não repetir o mesmo nível de atuação que tinha no Palmeiras. Então ontem foi um dia muito especial para o nosso capitão, a gente fica muito feliz, para o Sousa também, para o próprio Estevão, que brilhou na seleção brasileira. Então os jogadores ligados ao Palmeiras aí indo muito, muito bem. E uma última notícia: Rafael Veiga, hein? Já iniciou o processo de transição física, deve estar à disposição em breve aí do Palmeiras. E eu até tuitei, né, falando que o Veiga seria, na minha opinião, um reforçaço para o Palmeiras nessa temporada. Até coloquei aqui no meu Twitter, ó. Seria muito foda se o principal reforço do Palmeiras fosse a recuperação do ídolo Rafael Veiga. Que se recupere bem e volte a performar. Pode ser muito importante nessa reta final. Torço muito por você, Veiga. Você é uma bandeira também do nosso clube e ficaria muito feliz, assim como toda a família Palmeiras, de ter você de volta em alto nível. Tem 30 anos ainda, tem muita lenha para queimar. É um palmeirense, sempre respeitou muito o Palmeiras e é um ídolo. Um ídolo que por muitos é subestimado, xingado de uma maneira covarde por alguns, que eu não consigo entender. Então, este canal aqui nunca vai xingar Gustavo Gomes, Rafael Veiga. A gente pode criticar a atuação do cara. Pô, jogou mal, jogou bem, errou um passe, errou um gol. Mas agora criticar de uma maneira covarde nunca será feito nesse canal, tá? Rafael Veiga é uma bandeira da história do Palmeiras. Talvez o jogador mais decisivo do Palmeiras neste século. Um vencedor, um grande jogador, um ídolo do Palmeiras. Assim como o Gustavo Gomes. Então, que a volta do Veiga aconteça logo e que ele volte bem para poder ainda contribuir com o Palmeiras, que eu vejo ele jogando nesse time. Consigo ver ele em alto nível, ao lado de Andreas Pereira, de Felipe Anderson, de Flaco Lopes, de Vitor Roque. O Palmeiras só tem a ganhar com a volta do Rafael Veiga, beleza? Então é isso, gente. Giro de notícias de hoje. Muito feliz com a chegada da Quantum Nutrition. Deixa o seu like no vídeo. Vale a pena, hein? Hoje um conteúdo bom para vocês. Trazendo informações aí, trazendo comentários também. E é isso. Esperamos que a data FIFA passe logo e a gente volta aqui a qualquer momento para trazer mais comentários e informações sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras, beleza? Deixa aquele like maroto, dá o hype, que é muito importante. E claro, comenta sobre Abel Ferreira, Bruno Fux, Andreas Pereira na Seleção Brasileira, Rafael Veiga, Gustavo Gomes, enfim. O que você quiser, a aba de comentários é sua, beleza? Grande abraço, tamo junto e avante palestra.